Pau, vamos lá, 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer informações importantes sobre essa crise no Flamengo. Será que o Paulo Souza vai sair? E eu quero trazer uma visão do próprio Paulo Souza diante desse momento de turbulência no Flamengo. E também falar sobre o Danilo. Muito se falou sobre o Tite, a convocação, de não ter colocado, desfalques contra o Atlético Mineiro e jogos do Palmeiras importantes, mas o que eu quero trazer é uma visão do Danilo. O que o Danilo sentiu nesses dias de convocação, o que ele pensou no caso do Palmeiras, e um jogador que realiza assim o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira, de estar numa seleção brasileira. Quero te contar tudo isso nesse vídeo, mas antes, já se inscreveu? Ainda não? Tá esperando o quê então? Se inscreve lá, tá aqui barbada pra você. Se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos, vem pra família do canal, porque a gente tá crescendo cada vez mais. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, hein? Porque tem muita informação para você sempre aqui no canal e também nas redes sociais. Falar do Danilo, hein? Ficou uma crítica muito grande e uma crítica até justa, né, do torcedor do Palmeiras, que perdeu um dos seus principais jogadores em partidas importantes, como foi contra o Atlético Mineiro, que valia a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas por outro lado, eu queria trazer um pouco da visão do Danilo nesses dias de seleção brasileira, um pouco do que o garoto sentiu de estar lá com os grandes craques. E o que eu pude apurar é que assim, o Danilo realizou um sonho. O Danilo estava assim muito feliz de estar convivendo com uns craques, ídolos tipo Neymar, Daniel Alves, Casemiro, Thiago Silva, Alisson, caras experientes e que o Danilo pôde ter um contato pela primeira vez, aquela coisa de você se sentir parte daquilo. Então para o jogador foi um momento de suma importância, sentir o peso de estar numa seleção brasileira. E o Danilo, claro, evidentemente, todo jogador quer jogar. Ele não atuou, ele ficou fora da lista no jogo contra a Coreia e não foi chamado nas substituições, mas ficou no banco no jogo contra o Japão. Todo jogador quer jogar, isso aí é base. Porém, o Danilo, inclusive, isso é bacana pro torcedor do Palmeiras saber, logo depois que acabou o jogo do Japão e tal, aquela coisa de ir embora, se despedir e tal, voltar, o Danilo já tava assim, falando, comentando com todo mundo, mandando mensagem falando assim, quero voltar a jogar pelo Palmeiras, já tô assim, querendo ajudar, já tô, a gente tem jogos importantes aí no Brasileiro, retomar essa liderança, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil que vai ter o sorteio. Então o Danilo já estava completamente voltado, ligado na chave no Palmeiras. Isso mostra um senso de responsabilidade de um jogador que sabe que não jogou na seleção brasileira, mas realizou um sonho e logo já está focado no Palmeiras. Então o cara já quer, por exemplo, ficar à disposição para o Abel Ferreira o mais rápido possível para poder ajudar. Esse bastidor é importante assim para o torcedor do Palmeiras sentir um pouco do termômetro do que o jogador sentiu e do que foi importante para ele essa convocação. Lembrando que o Danilo está no radar da seleção brasileira, mas é um jogador que já vai ser uma realidade, por exemplo, no próximo ciclo de Copa, né? Do jeito que está caminhando a carreira do Danilo, vai ser um jogador importante na próxima Copa. E aí você já começa a plantar uma semente no atleta a partir de uma convocação, a partir de uma primeira convocação. E para o Tite, quem conhece o Tite, quem conhece o trabalho do Tite, o Tite na seleção brasileira, ele trabalha assim, no sentido de é importante uma convocação, sim, mas existe todo um pacote convocação. E muitas vezes a minutagem dentro de campo é uma parte da engrenagem toda que é uma convocação para a seleção. Por exemplo, o Tite gosta de observar o jogador no treinamento, como é que ele se comporta no treinamento, como é que o jogador interage com a comissão técnica, como é que o jogador se comporta, por exemplo, lá na concentração. Isso é muito importante também no dia a dia do entrosamento, do cara sentir como é que é estar ali do lado de um grande jogador, de um grande ídolo, um cara que é uma realidade na Europa. Então tudo isso faz parte do pacote da convocação e que o Tite observa e é uma maneira de trabalhar. Goste ou não, é uma maneira muito particular do Tite trabalhar os jogadores na seleção brasileira e principalmente quem está chegando agora. Mas o importante é deixar bem claro para o torcedor do Palmeiras que o jogador está completamente maluco e focado para voltar para o Verdão, para voltar a defender a camiseta verde, a camiseta do time que ele joga hoje. Antes de eu falar da crise do Flamengo, eu queria trazer aqui para você a Centauro, porque a Centauro tá sempre te dando moral. A Centauro tá sempre com uma promoção bacana para você. E para você aproveitar todas essas promoções,
você tem que entrar na nossa vitrine virtual. Acessa lá, ó, link na descrição, QR Code aqui para você acessar e ó, importante, 10% de desconto. O Hernan 10 veio para te ajudar, para te dar esse desconto aí na compra de produtos da Centauro, que é show. Ó, Paulo Souza, hein? Paulo Souza tá muito pressionado no Flamengo. A pressão é de torcida, a pressão é interna e a entrevista coletiva que ele coloca um pouco nos jogadores essa responsabilidade da derrota pro Lanterna Fortaleza, cria também assim um atrito, cria também um ambiente para o Paulo Souza. Mas por outro lado, o Paulo sabe que teve sua parcela de culpa em algumas derrotas, em jogos que o Flamengo não conseguiu desenvolver no trabalho em si. Mas ele também acredita que algumas lesões, desgastes, como por exemplo essa história do Diego Alves, tudo isso deixa assim um ambiente um pouco mais carregado e o Paulo tá tranquilo. Assim, o que eu posso trazer de informação para vocês é que ele não vai pedir demissão, não vai pedir para sair, vai continuar o trabalho, acredita no trabalho e sabe que só o resultado pode dar uma amenizada e assim aos poucos tirando um pouco dessa pressão que hoje ela é muito grande. Lembrando que o Flamengo tem poucas opções, né? Se optasse de repente por uma saída do Paulo, não tem assistentes, né? Não tem aquele famoso auxiliar para comandar o time de maneira interina, mas fato é que já existe assim muito burburinho nos bastidores do Flamengo para uma troca e de repente até pintar aí um Cuca, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, para substituir. Repito a informação que eu apurei, que a gente vem apurando e outros colegas também na imprensa têm essa informação, de que o Paulo Souza vai seguir, né, no seu trabalho no jogo contra o Bragantino, depois no jogo contra o Internacional, mas claro, tudo é muito dinâmico, a temperatura é muito quente no Flamengo e evidentemente só um resultado aí para dar uma acalmada ou não no ambiente do Flamengo. E você, torcedor, o que você acha? O Flamengo tem que mudar mesmo de treinador? Tá na hora de trocar o Paulo Souza? E sobre o Danilo totalmente voltado agora ao Palmeiras, vocês acharam legal pro Danilo esse fato dele realizar um sonho bacana? Então comenta lá, porque a gente sempre vai interagir e todos os dias tem muita informação para vocês neste canal e você se inscreve aqui ativando também as notificações. Tamo junto!